Oi, gente, bem-vindos ao Turno da Noite, onde as coisas sinistras acontecem. Estamos no nível 3 do iceberg e eu havia dito no último episódio que esse seria um episódio de uma história só. Antes de eu falar sobre a história, vamos para os recados. O Instagram do Turno da Noite, segue lá, @oturnodanoite.mp3. Sigam, interajam comigo. O merch está sendo desenvolvido. Eu ainda não encontrei uma oficina que faça serigrafia em um preço bom para eu não ter que fazer um produto super faturado. Não super faturado, porque eu não iria faturar muito se a produção for cara, mas para eu não ter que fazer um produto muito caro. Também, assim que eu conseguir fechar a produção, vai ter um sorteio e eu vou fazer uma pré-venda pequenininha para ajudar a custear a produção, para eu não ter que chegar lá desembolsando sei lá quanto e também para me dar uma direção, né, de quanto produzir de cada peça, de cada tamanho. Então, eu vou liberar essa pré-venda em breve. Lá no Instagram, vocês podem ficar de olho em todas as novidades, tanto sobre a pré-venda quanto sobre a venda. E falando sobre a história agora, essa é uma história de 2 partes, chamada Os Chuveiros, ou The Showers. Ela foi postada no NoSleep no Reddit em 2012 por um usuário chamado Clover10176. E ela foi eleita em 2012 como a história mais assustadora do ano. Para quem não acompanha o NoSleep, eles fazem uma votação, tanto mensal quanto anual, sobre história mais assustadora, história com melhor título, melhor série, melhor história de uma parte só, enfim. E em 2012 essa história foi eleita como a mais assustadora. Eu não conheço, eu vou conhecer ela aqui ao vivo com vocês. Espero que seja boa, né? Porque vai ser um episódio inteiro só sobre ela. E, enfim, como sempre, ela tá lá no NoSleep inteira em inglês, mas eu traduzi e adaptei para ler aqui. Ela tem 2 partes, mas vocês vão saber quando acabou a primeira e quando começar a segunda, porque eu vou fazer ali as considerações sobre a primeira. E sem mais enrolações, vamos para a história. Em todas as partes do mundo, há lendas urbanas específicas de cada área que simplesmente se recusam a morrer. Seja uma história sobre um asilo assombrado nos arredores da cidade, uma criatura que vive nas florestas próximas ou um fantasma que assombra um trecho solitário de estrada nos arredores da cidade. Sempre há um fio comum entre esses contos. Ninguém nunca esteve nesses lugares, viu as criaturas ou testemunhou qualquer assombração com os próprios olhos. Há membros de todas as gerações que afirmam conhecer alguém cujo irmão do melhor amigo da irmã foi até aquela casa mal-assombrada com 13 andares, que usava sangue real, cobras, aranhas, e era tão assustadora que ninguém jamais conseguiu atravessá-la inteira. A casa sem fim, será? Essas mesmas pessoas juram por essas histórias sem nunca poderem fornecer uma prova sequer ou o nome de alguém que pudesse corroborar as alegações, simplesmente porque todo mundo sabe por aqui que é uma história verdadeira. Os contadores de histórias, eventualmente, passam os contos para os seus filhos, que os modificam o suficiente para soarem mais atuais, e o ciclo continua. Sou tão cético quanto qualquer um quando se trata dessas histórias, já que eu era como um viciado quando era mais jovem, sempre em busca de histórias mais aterrorizantes sobre qualquer área do país onde eu morasse na época. Eu inventava e espalhava histórias sobre pizzarias mal-assombradas em Nova York, o encontro do meu primo com o demônio de Jersey, ou como meu avô encontrou uma criatura demoníaca feral, semelhante a um humano nas florestas do Colorado. Eu até quebrei a única regra dessas histórias ao me colocar nelas. Isso exigiu coragem, olhando agora, porque eu tinha que ter certeza de sempre contá-las da mesma maneira. Surpreendentemente, ninguém nunca duvidou de mim. Gosto de pensar que eu contribuí de forma maravilhosa para várias lendas urbanas em torno do meio-oeste e dos estados do nordeste. Eu me mudei muito. Sempre havia uma onda de alegria quando eu vagava pelos corredores da escola e ouvia um dos meus colegas recontando as minhas histórias para outro amigo, acrescentando pequenos detalhes como num jogo de telefone sem fio. Eu sabia, claro, que as histórias eram pura ficção, mas eu mantinha minha posição sempre que alguém me perguntava sobre elas.
Eu até consegui atuar um pouco, falando com uma voz trêmula ou parecendo assustado ao recontar uma situação que supostamente eu mesmo vivenciei. Suponho que esse aspecto da minha infância tenha levado à minha situação atual, que eu vou relatar completamente para a internet interpretar como quiser. Eu preparei essa pequena introdução como uma espécie de aviso, principalmente para aqueles que questionarão a minha história. Eu fui como o menino que gritou lobo por anos, mas eu garanto com toda a honestidade e integridade que eu tenho que dessa vez o lobo é real. Pela minha introdução, provavelmente é aparente que eu me mudei muito pelo país durante meus anos de ensino médio e colegial. Nenhum dos meus pais teve algo a ver com qualquer ramo das Forças Armadas. Eles simplesmente não costumavam ficar em um lugar por muito tempo. Suponho que isso tenha tido algum efeito sobre mim, mas eu não fui prejudicado nem nada do tipo. Eu cresci sendo um completo exibicionista. Fazia amigos com muita facilidade. Era frequentemente o palhaço da turma e, por causa disso, frequentemente, eu não era muito querido pelos meus professores. Novamente, isso nunca foi um problema, já que eu provavelmente estaria em outro estado quando o próximo semestre começasse. Minhas amizades muitas vezes eram passageiras, assim como quaisquer relacionamentos positivos que eu tivesse com os meus professores. Por causa dos eventos que se seguiram, a minha memória de um professor em particular provavelmente está um pouco distorcida, mas eu vou tentar dar a versão menos tendenciosa possível da nossa amizade. O Sr. Mays foi um dos meus professores de estudos sociais nos primeiros anos da minha experiência no ensino médio. Agora que estou mais velho, consigo entender o quão terríveis as crianças podem ser ao redor da cidade, e respeito imensamente a forma como ele conseguia se conectar com seus alunos. Ele parecia um de nós. Falava como nós, fazia referências à cultura pop atual, ouvia música legal e às vezes até dizia algo como inferno ou merda, enquanto dava uma palestra apaixonada sobre história dos povos nativos ou algo assim. Um professor que xingava, mesmo que um pouco, era a personificação do legal para um calouro do ensino médio. Minhas lembranças do Sr. Mays derivam principalmente da forma como ele realmente se envolvia em tudo o que estava fazendo. A instância que ainda está muito vívida na minha mente foi, é claro, em torno do Halloween do meu segundo ano. O Sr. Mays tinha as decorações típicas de professor pela sala. Lanternas sorridentes e desenhos de gatos pretos, típicos e entediantes na mente dos egocêntricos estudantes do ensino médio. No entanto, no dia 31 de outubro, quando a maioria dos outros professores revirava os olhos pelo fato de os adolescentes ainda levarem a sério a ideia de se fantasiar no Halloween, o Sr. Mays conseguiu elevar o patamar de professor legal para um outro nível. Entramos na sala de aula e ficamos surpresos ao encontrar as persianas fechadas, lençóis cobrindo as janelas menores, velas iluminando o ambiente e uma única lanterna tipo jack-o'-lantern, com expressão carrancuda, sentada em um banco na frente das cadeiras. O Sr. Mays estava sentado em sua mesa, apenas observando os alunos entrarem na sala e ocuparem os seus lugares. Ele não precisou pedir silêncio a ninguém, porque no momento em que todos entraram na sala, estavam ou muito animados para se importar com conversas triviais, ou muito confusos para se preocupar com elas. Os alunos se sentaram enquanto o Sr. Mays começava sua palestra. Ele falava baixo para criar o clima e sentou-se em uma cadeira ao lado da lanterna jack-o'-lantern no centro da sala. Hoje é provavelmente o meu dia favorito do ano, turma, ele disse com voz monótona. O Halloween é meu feriado favorito, e eu quero compartilhar com vocês exatamente por que eu o amo tanto. Uma menina levantou a mão com uma expressão preocupada em seu rosto. Estou adiando a data de entrega dos seus trabalhos para a próxima terça-feira, disse o Sr. Mays, sem se incomodar em olhar para a menina, que abaixou lentamente a mão, olhando em volta para os outros alunos com um leve constrangimento. A classe explodiu em aplausos silenciosos, e o Sr. Mays esperou pelo silêncio inevitável. Ele começou a sua história, imediatamente depois que a sala se acalmou. Vou tentar recriar a incrível história que o Sr. Mays contou para a turma naquele dia. A maneira como ele contou essa história deixou os amantes do horror sem palavras e o resto da sala aterrorizado. A mesma garota que tinha levantado a mão para perguntar sobre o trabalho estava abraçada aos joelhos até o final, com uma expressão de terror no rosto. O importante é saber sobre o que era a história. Os detalhes específicos me escapam agora e não são muito relevantes. Eu vou tentar recontar as partes da história que mais importam, mas sem me comprometer. Basicamente, o Sr. Mays e seus amigos partiram para uma viagem de carro pelo país depois de se formarem na faculdade. Eles pegaram um caminhão, carregaram com equipamento de acampamento e partiram para passear durante todo o verão. O grupo foi dos Poconos, em Nova Jersey,
passando pelas costas da Flórida, de Nova Orleans até a Califórnia e subindo até Washington. De lá, foram às Montanhas Rochosas no Colorado e depois voltaram para casa em Nova York. Esse conceito de liberdade para viajar para qualquer outro lugar prendeu a atenção de toda a classe instantaneamente. O Sr. Mays era realmente o professor mais legal que eu já tinha visto. Como eram jovens aventureiros da faculdade, o grupo não levou um mapa. Sem pressa, eles simplesmente dirigiram na direção que desejavam seguir e eventualmente encontraram uma cidade para ficar ou algum lugar que parecesse interessante. Ele nos contou que depois de passar uma semana no Colorado, ele e seus amigos tiveram que viajar por milhas e milhas de milharais, planícies e mais milharais. Ele supôs que estavam no Nebraska ou Kansas quando decidiram juntar o dinheiro extra e ficar em um hotel por uma noite. Eles se instalaram em um motel em uma cidade cujo nome o Sr. Mays mal conseguia lembrar, quando um dos amigos percebeu que estavam perto da fazenda do avô dele. Eles não conseguiram falar com o avô pelo telefone, então o grupo decidiu que seria divertido aparecer sem avisar. O amigo do Sr. Mays insistia que os seus avós os receberiam e os alimentariam sem hesitar. Então, o grupo partiu com 1 hora de luz do sol, em busca do conforto de uma casa para ficar. Fosse no Kansas ou Nebraska, onde quer que estivessem, não haviam muitos marcos naturais que pudessem guiar viajantes perdidos. Qualquer direção dada a alguém que não morava na área basicamente significava: suba alguns quilômetros até o milharal, vire à direita e siga por uma estrada de terra até outro milharal. Deve ter algum trigo à sua direita. Então, como é comum em muitas histórias de terror, o grupo se perdeu. Sempre evitando admitir a derrota, eles dirigiram pela noite, fazendo curvas erradas a cada 5 minutos, até que se encontraram em uma estrada arborizada que o amigo do Sr. Mays tinha certeza que levava até a casa de seus avós. O Sr. Mays descreveu a estrada como basicamente um caminho escuro para o inferno. Eu não tinha certeza se era verdade, porque ele estava muito animado e um pouco exagerado ao falar sobre as árvores que quase tentaram agarrar o carro e os olhos vermelhos de inúmeros animais olhando para eles na escuridão. Mesmo assim, os clichês típicos de horror funcionaram na maior parte da classe. Todos estavam aterrorizados. Então, o grupo de rapazes dirigiu por essa estrada escura por cerca de 15 minutos antes de chegarem a um claro com um pequeno prédio iluminado e o que parecia ser um silo. Eles pensaram que, pelo menos, as pessoas que morassem ali poderiam ajudá-los a encontrar onde os avós do cara moravam. Toda a ideia de todo mundo conhece todo mundo no interior do país alimentava essa esperança. Eles estacionaram o carro perto da construção, percebendo ao saírem que parecia ser um lugar onde se armazenava um monte de galinhas e não uma casa. Ainda assim, as luzes estavam acesas e eles decidiram entrar. Eles se aproximaram da construção em grupo, olhando pela porta de correr semi-aberta para encontrar uma grande sala, vazia. As luzes fluorescentes penduradas iluminavam a sala como se fosse de dia e eles não viram nenhuma alma viva. Não haviam carros, mas um dos amigos do Sr. Mays estava convencido de que tinha visto alguém quando eles chegaram. Então, decidiram entrar e ver se havia algum escritório ou algo assim, onde alguém ainda pudesse estar trabalhando. Por que mais deixariam um lugar tão grande e iluminado assim? Dentro do prédio não haviam portas. Novamente, era apenas um grande salão vazio. Então, o grupo explorou a propriedade e se aproximou do silo. À medida que se aproximavam, perceberam o que parecia ser uma porta de porão. Nesse ponto, eu lembro que o Sr. Mays disse para toda a classe aprender com a sua idiotice. Ele nos disse que não tinha visto muitos filmes de terror até aquele momento, e por isso não pensou 2 vezes, antes de se aproximar de uma porta de porão assustadora no meio de um lugar estranho, escuro e assustador. Ele disse que se aproximar daquela porta foi um dos maiores dos seus arrependimentos. O Sr. Mays avisou toda a classe que ele contaria tudo o quanto ele achasse apropriado sobre aquela experiência. Ele sentiu que éramos maduros o suficiente para lidar com isso, mas aconselhou aqueles que fossem sensíveis a sair da aula mais cedo. Vários alunos silenciosamente pegaram suas coisas e saíram pela porta, incluindo alguns maconheiros, que viram isso como uma oportunidade para fumar atrás da escola antes da próxima aula. Nem dei atenção ao anúncio. Como eu disse, era e ainda sou um tolo por esse tipo de coisa, e o Sr. Mays contava uma história melhor do que qualquer coisa que já tinha imaginado. Eu queria aprender com esse cara, mesmo não acreditando muito na história. Depois que a classe ficou mais vazia, o Sr. Mays continuou com a história. Ele disse aos poucos que ele e seus amigos abriram aquela porta do porão, liberando um cheiro que ele descreveu como a coisa mais pútrida que os meus sentidos já experimentaram.
O grupo não estava mais preocupado em encontrar os donos da propriedade, mas agora estavam determinados a encontrar a origem daquele cheiro. Eles desceram as escadas para o porão, que era iluminado por lâmpadas únicas e espaçadas aleatoriamente ao longo do teto de um corredor longo. Ninguém falava nada. As coisas tinham ficado muito estranhas. As paredes eram revestidas com chapas de metal, semelhante aos telhados das fazendas. O corredor em si era torto, e os tetos abaixavam e subiam constantemente, como um túnel que foi cavado às pressas e nunca mais foi tocado. Haviam seções onde os garotos tinham quase que se agachar para passar. A pior parte disso, disse o Sr. Mays, foi que as lâmpadas continuavam piscando, às vezes agindo como uma luz estroboscópica e tornando muito difícil atravessar os corredores sinuosos e instáveis. Em retrospectiva, ele estava certo de que sua mente estava lhe pregando peças, mas ele se lembrou de ver flashes de coisas que não poderiam estar lá. Ele diz que quando você está tão focado em algo ou se está tão nervoso, a sua mente pode fazer isso com você. Ela pode simplesmente revoltar, mostrando-lhe coisas ou pessoas que não estão lá. Ele continuou descrevendo o corredor, e eu estava na ponta da minha cadeira. Os corredores eram sinuosos e pareciam se estender para sempre. O Sr. Mays especulou que estavam em algum lugar sobre a floresta assustadora pela qual tinham dirigido quando encontraram a porta, mas ele não tinha certeza. Ele disse que chegaram a uma porta após caminhar o que parecia uma milha. Era simples e de madeira, mas parecia pertencer a uma casa suburbana. Tinha um design bonito, parecia estar pintado recentemente de vermelho e tinha uma maçaneta e um batedor muito bons. Era uma porta que pertencia à entrada de uma casa agradável. Não uma porta que estaria em um túnel de terra no meio do nada. Seu amigo caminhou em direção à porta, movendo-se cuidadosamente por causa da lâmpada piscante e da crescente incerteza sobre a estabilidade das paredes ao redor. Ele se virou para o grupo, que estava nervoso, no mínimo, e tentou amenizar o clima com uma risada antes de dizer: "Eu provavelmente devia bater antes de entrar." O amigo do Sr. Mays pegou o batedor de aço e bateu várias vezes na porta, zombando, mas murmurando bem baixinho: "Tem alguém em casa?" O grupo esperou cerca de 30 segundos antes que a tensão fosse quebrada. O cara ao lado da porta encolheu os ombros e foi voltar para os seus amigos. Mas ao fazer isso, a lâmpada entre eles disparou e explodiu. Os garotos protegeram os olhos e olharam de volta para o amigo solitário ao lado da porta. Ao abaixar as mãos, uma das chapas de metal no telhado improvisado caiu. A borda da chapa caiu diretamente na testa do rapaz, cortando-a e enviando uma onda de sangue pelo rosto dele. O impacto aparentemente o nocauteou. Ele caiu de volta contra a porta, abrindo-a no processo. Todo o grupo correu pela luz fraca até o amigo, mal percebendo o quarto aparentemente totalmente escuro que se abria diante deles. O Sr. Mays foi o primeiro a chegar ao lado do amigo. Ele levantou a cabeça do cara em seus braços, imediatamente tirando o casaco e colocando-o sobre a testa dele na tentativa de parar o sangramento. Quando o grupo se acalmou, o Sr. Mays notou que o braço que estava sustentando a cabeça do amigo estava encharcado. Ele estava confuso com isso e tentava entender quando um dos amigos começou a falar. Ele disse algo como: "As luzes, a gente tem que ir." Quando o Sr. Mays percebeu. "Sabe quando você apaga uma luz?" ele disse à classe. "E tudo fica quase no escuro, exceto a luz da lâmpada que está apagando ou esfriando?" Era assim, mas tinham tantas delas. Pelo menos 20 lâmpadas haviam iluminado o quarto segundos atrás, e agora apareciam pequenas estrelas na escuridão. Isso definitivamente foi aterrorizante, mas não foi a coisa mais assustadora. Ainda havia uma luz muito fraca vinda do corredor atrás deles, e embora fosse fraca, iluminava o quarto o suficiente para ver a forma de dezenas de pessoas paradas a menos de 10 pés deles. O amigo do Sr. Mays estava prestes a dizer mais alguma coisa, quando uma das lâmpadas à direita deles piscou. Deixe-me interromper aqui para dizer que o Sr. Mays era geralmente um cara brincalhão. Ele tinha aquele tom de voz que fazia você querer responder. Basicamente, ele poderia dizer: "Vamos pular de um penhasco, pessoal." E você iria querer responder: "Tudo bem, Sr. Mays, mostra o caminho pra gente." Isso é uma afirmação ridícula, mas passa a ideia. Ele era um cara carismático. Toda a história até esse ponto tinha sido contada como uma história de acampamento. Ele tinha inflexões de voz de alguém tentando ser misterioso e assustador, o que funcionou, mas era bem perceptível. Mas nesse ponto da sua história eu lembro-me claramente que isso mudou completamente. Ele não estava mais tentando assustar ninguém. Eu podia dizer que essa parte era difícil para ele.
Ou ele era um ótimo ator, ou realmente era uma memória aterrorizante para ele reviver. Ele nos contou que a lâmpada se acendeu, iluminando o grupo de pessoas à sua frente. Na luz fraca, ele podia ver crianças, pelo menos 20 delas. Todas estavam vestidas com camisolas que pareciam estar esfarrapadas e rasgadas, manchadas de algo escuro. Seus cabelos eram longos. Todas elas pareciam não ter cortado o cabelo desde o nascimento. Algumas das crianças estavam quase completamente escurecidas pelo comprimento deles. Cada uma delas não parecia ter tomado um banho de sol decente em toda a sua vida. O Sr. Mays nos disse que a parte mais aterrorizante de tudo aquilo foi que nenhuma das crianças estava se movendo. Todas estavam paradas, encarando, a maioria delas visível apenas pela leve luz refletida em seus olhos. Seu grupo todo ficou paralisado de medo por vários segundos quando ouviram o que parecia ser um animal gritando ao longe. A descrição foi como o som de um cachorro chorando, multiplicado por 10. Isso fez o grupo reagir, assim que as crianças começaram a avançar. Seus amigos pegaram o ferido e o levantaram para fora da sala e para o corredor num instante. O Sr. Mays levou mais um segundo para se mover e teve dificuldade para se orientar. Ele estendeu a mão esquerda tentando encontrar uma parede para se apoiar e acabou encontrando uma maçaneta. Então, puxou com força, nunca perdendo de vista as crianças. Ele correu para a porta assim que percebeu o que tinha segurado. Um chuveiro se projetava de uma parede de cimento, alcançando talvez um pé dentro da sala. Algo vazava dele, mas estava muito escuro para dizer o que era. Ele percebeu que estava pingando nele, mas não se importou. Agora, as crianças estavam gaguejando em sua direção, enquanto um animal chorava ao longe e seu amigo estava gravemente ferido. Ao sair da sala, ele fez questão de enfatizar que conseguia distinguir vários chuveiros na parede perto da única lâmpada fraca. Foi por isso que eu chamei esse lugar de Os Chuveiros, disse o Sr. Mays para a classe. Eu estava hipnotizado, sentado o mais para frente que a minha carteira permitia, preparado para mais. Eu bati a porta vermelha atrás de mim, ele disse, e corri por aquele corredor mais rápido do que eu já corri antes, ou desde então. Cheguei de volta ao carro e saímos de lá como um morcego fora do inferno. Alguns alunos riram do seu uso da palavra inferno. Então, quando vocês estiverem por aí pedindo doces hoje à noite, certifiquem-se de saber exatamente para onde estão indo. E não vão a nenhuma casa de fazenda abandonada. Quer dizer, não há muitas por aqui, mas vocês são todos alunos espertos, menos o Jerry. A turma riu e o clima ficou mais leve quando o sino tocou para o intervalo. O Sr. Mays acendeu a luz e agradeceu a todos por ouvir. Lembrou sobre o trabalho que deveria ser entregue na próxima semana e nos desejou um Halloween seguro e feliz. Os alunos ao meu redor estavam cheios de teorias sobre a história que acabaram de ouvir. Aposto que era algum tipo de esconderijo nazista maluco, disse uma garota. Eu acho que eram todos bebês fantasmas que foram mortos por um cachorro, disse outra. Eu não conseguia teorizar nem um pouco, ainda estava preso no momento. A forma como o Sr. Mays contou toda aquela história e os detalhes que ele incluiu nela me deixaram sentindo que não tínhamos recebido tudo. Alguns dias depois, fiquei depois da aula e perguntei a ele como realmente terminou e o que aconteceu com seu amigo. Ele riu e disse que seu amigo estava bem e que, honestamente, ele sussurrou essa parte. Provavelmente por causa de algumas das drogas que eles estavam usando na época. O Sr. Mays piscou para mim, como se dissesse, não conte a ninguém sobre a parte das drogas, garoto. Eu sorri e saí. Eu morei naquela cidade por mais alguns meses e depois fui transferido para Milwaukee, no Wisconsin. Eu distorci a história e a contei ao redor de fogueiras conforme fui envelhecendo, e sempre foi um sucesso, mas eu sempre mudava o final, deixando o amigo morrer por perda de sangue ou sendo arrastado pelas crianças. Até a faculdade eu não tive a chance de conversar com o Sr. Mays novamente. Eu fui para uma faculdade no norte de Nova York, sem nenhuma razão associada a essa história. A faculdade foi um momento divertido para mim. Eu continuei sendo o mesmo brincalhão de sempre. Não foi até por volta do meu 3º ano que me deparei com o Sr. Mays em um bar que eu frequentava. Inicialmente eu não tinha certeza se aquela pessoa que eu vi deitada com a cabeça apoiada no braço num bar era o Sr. Mays. O único traço que chamou a minha atenção foi um suéter que ele costumava usar no aniversário dele durante as aulas. A camiseta simplesmente dizia, eu sou o aniversariante. Eu disse ao meu grupo inteiro de amigos para pegar uma mesa e que eu os encontraria em um segundo, então fui até o homem no bar. Sr. Mays, eu disse, e o homem olhou para cima.
Ele levou um segundo para olhar para o meu rosto antes de sorrir, colocar a mão no meu ombro e dizer: "Ei, filho, como você tem estado?" Eu podia sentir um forte cheiro de uísque em sua respiração e as suas bochechas estavam cortadas. O olhar nos seus olhos me disse que ele estava bem embriagado e provavelmente não tinha ideia de quem eu era. "Senhor May, sou eu, o Jack. Eu fui seu aluno por alguns semestres, há uns 6 anos mais ou menos." Seu rosto mudou um pouco e um olhar genuíno de reconhecimento se instalou. Ele adotou um tom mais calmo, sorriu e disse: "Como você tem estado, Jack?" Conversamos por bons 20 minutos. Eu contei a ele o que tinha feito nos últimos anos e ele me contou sobre si mesmo. Aparentemente, ele ainda estava ensinando na mesma escola, fazendo a mesma velha rotina, como ele mesmo chamou. Perguntei se estava tudo bem e ele disse que estava tão bem quanto poderia estar. Levei um tempo para perceber que eu era um adulto, tendo uma conversa com outro adulto. Todas as vezes que eu tinha falado com o Sr. Mays antes, eu estava na relação aluno-professor, mas agora eu era apenas um cara tomando uma bebida com um amigo no bar. Meus amigos eventualmente saíram e eu continuei bebendo com o Sr. Mays. Ele me contou tudo sobre seu divórcio e seus filhos, coisas que eu nunca teria perguntado ou me importado anteriormente. Mas agora eu me importava. Ele era uma pessoa real para mim, não apenas um ídolo. Esse era um cara que tinha problemas reais, não o professor infalível que eu achava que ele era. Levou várias horas até que eu mencionasse sua história sobre os chuveiros. Eu contei a ele toda a minha história com lendas urbanas e histórias assustadoras e ele apenas riu. Quando mencionei a história que ele nos contou anos atrás, ele quase pareceu desconfortável. Ele terminou o uísque, pediu outro e então se virou para mim e ficou muito sério. "Escuta, Jack, eu não sei porque eu continuei contando essa história ano após ano." Suas palavras estavam arrastadas ou a minha audição estava ruim. Nós dois estávamos suficientemente embriagados nesse ponto. "Isso foi o que meu terapeuta me disse para fazer quando eu era mais jovem. Eu tinha que contar para as pessoas para poder me entender com isso ou alguma merda assim." Ele deu um grande gole na bebida. "Espera, seu terapeuta?" eu disse. O Sr. Mays riu alto e me olhou. "Claro, Jack, você acha que algo assim não acabaria com uma pessoa?" Eu estava confuso, mas sorri mesmo assim. As coisas tinham acabado de ficar muito estranhas. "Mas, quer dizer, você disse que estavam todos drogados ou algo assim, certo? Ninguém ficou muito ferido. Todos vocês ficaram bem, né?" Ele quase ficou caricato em sua tristeza nos próximos segundos. "Claro que não, Jack. Por que você acha que eu tô aqui agora?" Eu estava perplexo, rapidamente inundado por 1000 perguntas que eu queria fazer a ele, mas eu deixei ele continuar. "O Tim, merda. Ele não sobreviveu, Jack." Ele riu. O seu riso virou lágrimas de repente. "Merda, eles levaram ele. Eu nem sei, os policiais disseram que a gente estava só bêbado e que ele saiu vagando e foi pego pela vida selvagem. Mas ele não sabia. Ele não viu o que a gente viu, Jack." Eu estava absolutamente sério nesse ponto. O Sr. Mays estava seguindo em frente como se eu soubesse a história real, mas eu não sabia. O seu amigo tinha desaparecido e eu não sabia disso. "Eu queria que tivesse encontrado o corpo. Aí a gente podia ter mostrado a eles." Ele suspirou. "É um lugar ruim, Jack. Não sei mais o que dizer. É um lugar ruim." Ele continuou por mais alguns minutos a falar sobre seus amigos e as diversões que tiveram antes daquela viagem e eu deixei ele falar. Foi só alguns minutos depois que o seu telefone tocou. "Alô, querida?" sussurrou ao telefone. "Eu tô aí em um segundo. Ele engasgou. Te amo, amor." A pessoa do outro lado desligou o telefone e o Sr. Mays se levantou para sair. "Foi bom te ver, Jack. Você tem uma boa cabeça, garoto. Certifique-se de usá-la." Ele começou a sair do bar. "Sr. Mays!" eu gritei atrás dele. "Sim, Jack." Ele virou de volta para mim. "Onde você disse que toda essa história dos chuveiros aconteceu?" "Onde? Puxa, eu não mencionei. É em algum lugar perto de Broken Bow, Nebraska. Maldito inferno na terra, se me perguntar." O Sr. Mays saiu do bar depois de me acenar, batendo na parede antes de finalmente encontrar a porta. Aquela foi a última vez que eu o vi. Nunca mais consegui dizer a ele o impacto que ele teve na minha vida, ou melhor, o impacto que a sua história teve em mim. Ele nunca saberia da viagem que fizemos após a formatura, quase imitando a que ele e seus amigos fizeram. Ele nunca saberia que as coisas que ele viu naquele lugar eram reais. Por quê? Bem, ele morreu cerca de um mês depois. O seu fígado falhou.
Mas tá tudo bem porque sua família estava com ele na sala do hospital. Ele teve a oportunidade de morrer cercado por pessoas que se importavam com ele. E isso é tudo que eu posso desejar para um homem igual ele. Eu também vivi aquele lugar vários anos depois. E é aí que a minha história se transforma. O seguinte é a história de como eu encontrei os chuveiros e por que nunca, jamais irei perto de Nebraska novamente. Vou terminar essa história quando eu estiver sóbrio. A memória vai estar clara o suficiente. Porra, o Sr. Mays já falou que ele tinha sido burro o suficiente de abrir aquela porta. Só que aí o Jack, querendo ser mais burro ainda, querendo levar o primeiro lugar no torneio de burrice, falou: o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma viagem que traumatizou o homem, fez o homem virar alcoólatra, ter insuficiência renal e morrer. Vou fazer isso, por que não? E ainda vou levar os meus amigos comigo. Eu amo como as pessoas dentro do gênero do terror precisam ser muito burras para fazer o terror acontecer. Mas vamos ver o que vai acontecer com o Jack agora na parte 2, porque esse foi o final da parte 1. E vamos para a parte 2. Ai, gente, tô com raiva desse cara burro. Mas a gente quer o entretenimento, não quer? Então, vamos lá. Os Chuveiros, parte 2. Estou acordado agora, semi-sóbrio e pronto para terminar isso para vocês, a internet e quem quer que se interesse em ouvir. Só descobri que o Sr. Mays tinha falecido alguns meses depois do serviço fúnebre. Inicialmente eu ia procurar a família dele para enviar minhas condolências, mas não é como se eu e o Sr. Mays fôssemos melhores amigos ou algo assim. Então eu me contive. Continuei minha carreira universitária e me formei cerca de 1 ano depois do nosso encontro no bar. Me formar em inglês como minha especialização não foi um erro, mas também não foi algo que me garantiu empregos imediatos após a faculdade. Eu havia economizado uma quantia razoável de dinheiro enquanto estava na escola e decidi que merecia umas férias, por assim dizer. Peguei o meu dinheiro extra, me juntei ao meu amigo da faculdade, Steve, arrumamos as coisas e caímos na estrada, rumo a algum lugar nas Montanhas Rochosas. Eu tinha morado perto de Littleton, Colorado, quando eu era mais jovem, e eu lembrava de adorar a área. Então esse destino era tão bom quanto qualquer outro. A viagem foi um sucesso. Chegamos a algum lugar perto de Estes Park, Colorado, e encontramos uma cabana barata, que alugamos por cerca de 1 mês. Os dias eram preenchidos com descanso, caminhadas e geralmente coisas que não envolviam muito trabalho da nossa parte. Depois que o aluguel terminou, empacotamos novamente e seguimos nosso caminho de volta para o leste. Em algum momento dessa viagem, encontramos alguns nativos de Estes Park em um dos bares locais. Normalmente não saíamos com eles nem nada do tipo. Apenas tínhamos algumas conversas de vez em quando enquanto tomávamos algumas bebidas e comíamos. Uma noite, esses caras estavam pagando a conta e se preparando para sair bem cedo. Eles geralmente ficavam até altas horas da madrugada. Quando perguntamos a eles sobre isso, eles nos disseram que estavam indo para uma pequena reunião com alguns amigos deles e nos convidaram. Sem ter mais nada para fazer, entramos no carro e os seguimos até a festa. A festa em si foi bem tranquila e, no final das contas, sem importância nenhuma para essa história. No entanto, o importante foi que em algum momento da noite estávamos todos sentados ao redor da fogueira, contando histórias de fantasmas. Nessa época da minha vida eu não era tão extrovertido como eu era nos anos mais jovem. Mas, com um pouco de encorajamento, eu comecei a contar algumas histórias que eu me lembrava de ter contado na minha juventude. Eventualmente, cheguei à história do Sr. Mays sobre os chuveiros. Cada vez que eu a contava, depois de ouvir do Sr. Mays, eu a temperava um pouco mais. Mas por algum tipo de respeito subconsciente pelo meu antigo professor, eu contei exatamente a versão que ele tinha contado para minha turma no meu 2º ano do ensino médio. O grupo gostou das minhas histórias na sua maioria, com os chuveiros sendo a favorita entre os presentes na festa. Steve e eu saímos para a cabana por volta das 5 da manhã, e ele me perguntou sobre aquela história na volta para casa. Eu contei a ele tudo sobre o Sr. Mays, aquela turma, o meu amor por tudo relacionado ao horror e coisas do tipo, e ele sugeriu que tentássemos encontrar o lugar na nossa viagem de volta para Nova York. Inicialmente, relutei, simplesmente porque não queria vagar sem rumo pelo Nebraska, por dias procurando algum tipo de construção antiga de fazenda que provavelmente já tinha sido demolido até esse ponto. Mas alguns dias antes de deixarmos o Colorado, disse a Steve que parecia divertido. Não íamos poder fazer outra viagem como essa por um bom tempo, então achei que poderíamos aproveitar ao máximo.
Em algum lugar no fundo da minha mente, eu pensei nisso como um pequeno tributo ao Sr. Mays, um cara que, em retrospecto, me ajudou a perceber que eu queria ser escritor. Enfim, deixamos o Colorado e fizemos a longa e entediante e árida viagem até Broken Bow, Nebraska, ou o Inferno na Terra, como o Sr. Mays havia dito. Encontramos um motel na cidade e ficamos por algum dia, aventurando-nos cerca de 100 milhas mais ou menos em qualquer direção a cada dia depois disso. Eu lembrava do Sr. Mays nos dizendo que era em algures perto de Broken Bow, mas acho que ele não foi mais específico do que isso. Tentamos perguntar aos moradores da cidade se tinham alguma informação sobre os chuveiros, mas geralmente éramos recebidos com olhares vazios ou reviradas de olhos quando explicávamos exatamente o que era esse lugar. A única pessoa que parecia saber alguma coisa era uma senhora mais velha que trabalhava em um posto de gasolina nos arredores da cidade. Não me lembro o nome dela, mas essa mulher era daquelas pessoas idosas bem alegres, muito prestativa e geralmente interessada no que qualquer pessoa tinha a dizer. Steve começou a conversar com ela no caixa e ela perguntou sobre a nossa placa de carro, comentando sobre o fato de estarmos muito longe de casa. Não tínhamos nenhum lugar específico para ir, então Steve e eu acabamos conversando com essa mulher por cerca de 15 minutos, momento em que mencionamos nossa busca pelo lugar conhecido como Os Chuveiros. Inicialmente, o nome não fez sentido para a mulher, o que era compreensível, já que o Sr. Mays tinha dado esse nome depois da sua experiência. Mas quando eu comecei a descrever os detalhes que eu me lembrava da história dele, a simpática senhora me interrompeu. Seu tom não era de desprezo ou maldade de forma alguma, mas ficou muito conciso e deliberado a partir daquele ponto. As pessoas não lidam com mais nada relacionado a esse tipo de coisa por aqui, ela nos disse. Isso foi há muito tempo. Depois de suas afirmações, ela tentou ser alegre novamente. Desculpou-se para ir no banheiro e desejou-nos o melhor em nossa viagem de volta para Nova York. Steve e eu voltamos para o carro sem dizer uma palavra. Ambos estávamos pensando no que a senhora havia dito. Novamente, ela não parecia estar irritada, de forma alguma. Apenas não queria ouvir nada sobre isso. Estávamos voltando para o hotel quando Steve disse algo. Quer dizer, se eu tivesse que viver em um lugar associado a uma lenda urbana ou algo assim, eu definitivamente brincaria com qualquer pessoa que perguntasse sobre isso, ele disse. Quer dizer, eventualmente você se cansaria das pessoas perguntando e tentaria assustá-las para que elas parassem, né? Concordei com Steve e continuei dirigindo. Mas toda a experiência não estava certa para mim. Se essa fosse uma lenda conhecida na área, por que ninguém mais na cidade parecia saber nada sobre isso? Mas consegui deixar para lá. Vale ressaltar que nenhum de nós estava com medo de encontrar os chuveiros. Essa pequena excursão em nossa viagem rodoviária era mais como uma caça ao tesouro, um fechamento de uma viagem de férias relaxante. Steve e eu estávamos basicamente como turistas, procurando pelo local onde o filme famoso foi gravado ou algo assim. Entramos na situação sem grandes expectativas e com uma esperança passageira de que conseguiríamos encontrar esse lugar. Passamos mais um dia em Broken Bow, antes de partirmos para nossa próxima tentativa de encontrar os chuveiros. Nebraska não é tão terrível quanto as pessoas pintam, mas realmente não é assim tão emocionante. Encontramos um bar e passamos um tempo lá, e isso foi praticamente o ápice da nossa atividade em nosso dia de folga. Quando voltamos à estrada, decidimos tentar ficar fora das ruas principais o máximo possível durante esse dia. Eu sabia que não havia chance de que esse lugar estivesse na estrada principal e me lembrei de algum detalhe sobre uma estrada de terra na história do Sr. Mays, então fomos procurar por ela. Isso foi um esforço um pouco inútil, afinal, a maioria das estradas no Nebraska são de terra. Eram 7 da noite quando chegamos a uma pequena, mas densa floresta. Uso o termo levemente, mas para Nebraska esse lugar era como um oásis. As árvores eram cheias e espessas, envolvendo a maior parte do seu interior na escuridão. O sol estava se pondo, e embora tivéssemos encontrado alguns desses grupos aleatórios de árvore, concordamos que mostrava mais promessa do que qualquer um dos outros. Não havia exatamente uma estrada, mas parecia haver um caminho, onde poderia ter existido uma estrada de terra em algum momento, então dirigimos por ali. Se o carro foi capaz de lidar com as montanhas rochosas, um caminho de terra em Nebraska não seria problema algum. Nos movemos lentamente e com muito cuidado ao longo dessa trilha, certificando-nos de limpar quaisquer árvores caídas na estrada ou rochas que pudessem tornar o carro inútil, quando o sol terminou de se pôr. Já era bastante escuro nesse lugar durante o dia, mas quando a noite chegou, era algo completamente diferente. Nesse ponto, eu tinha uma ideia de que tínhamos encontrado o lugar certo, mas eu não queria dar azar, então continuamos em frente.
Não percebi na época, mas os poucos raios de luz que conseguiam penetrar no dossel dessa pequena floresta realmente faziam parecer que os galhos das árvores estavam tentando agarrar o carro, exatamente como o Sr. Mace tinha mencionado na história. Ainda estou convencido de que ele inventou a parte sobre os olhos de animais. A criatura mais agressiva que vimos na floresta foi um coelho morto à beira do caminho. Não tinha sinais óbvios de morte, apenas parecia ter se deitado ali e nunca mais se levantado. Dirigimos na escuridão por um bom tempo, antes de encontrarmos uma clareira. Tivemos que mover vários pequenos aglomerados de galhos no caminho, mas bem na frente da nossa saída havia uma árvore gigante, morta, monstruosa. Não havia como mover essa, então saímos do carro e ligamos os faróis fortes na esperança de que iluminasse a área à nossa frente. Havia uma sensação de excitação, misturada estranhamente com o medo, quando eu vi o que estava a 50 metros da clareira. Lá, parcialmente iluminada pelos faróis do carro e pela luz fraca da lua crescente, estava o que parecia ser um celeiro antigo. Não era uma casa de fazenda típica. Era maior do que os celeiros que eu tinha visto em filmes e não tinha nenhum tipo de brasão. Basicamente, parecia um pequeno armazém. Eu não estava totalmente certo nesse ponto se era o lugar que estávamos procurando, mas definitivamente era o mais próximo que tínhamos chegado. Avancei pela vegetação até estar a aproximadamente 6 metros da entrada, momento em que todo o crescimento parecia parar. Não sei se os donos tinham feito algo no solo, mas toda a estrutura tinha uma borda ao redor dela, que estava livre de qualquer tipo de vida vegetal. Aproximei-me da entrada do prédio, com uma porta de correr grande, enquanto Steve vinha atrás de mim com 2 lanternas na mão. Então você ia simplesmente correr para esse lugar no escuro? Ele riu. Dei uma risada meio sem vontade e peguei uma das lanternas da mão dele. A minha era pequena, mas bem brilhante. Era do tipo que os caminhantes geralmente prendiam às mochilas caso ficassem perdidos à noite. Funcionava bem o suficiente. Segurei na porta de metal com ambas as mãos, segurando a lanterna com a boca e dei um puxão. Ela se moveu um pouco, rangeu um pouco, mas não tinha como fazer isso sozinho. Steve veio por trás, colocou sua lanterna no chão, segurou a porta e disse: 1, 2, 3. Puxamos a porta com toda a nossa força. Uma vez que conseguimos movê-la alguns centímetros, ela deve ter voltado para o trilho, porque deslizou muito facilmente, parando com um estrondo alto e ecoante quando já estava completamente aberta. Steve pegou sua lanterna e caminhou atrás de mim. Eu já tinha entrado. O interior da estrutura era excepcionalmente vazio, quase preocupante. Não tínhamos certeza do quão longe estávamos da casa mais próxima ou de uma cidade pequena, mas não havia nenhum vestígio de que alguém tivesse estado nesse prédio por anos. Não havia garrafas de cerveja quebradas ou sacos vazios de batatinha, nem mesmo havia fezes de animais ou plantas vigorosas que conseguissem crescer aqui. O espaço era amplo, maior do que uma fazenda comum, mas não era a monstruosidade do tamanho de um armazém que eu imaginava que o Sr. Mace tinha descrito em sua história. Estava certo de que era simplesmente uma área de armazenamento para equipamentos agrícolas ou algo semelhante em algum momento. Desapontado, vagueei perto da entrada, enquanto Steve se aventurava na vastidão da escuridão. Enquanto repassava os detalhes da história na minha mente, algo me atingiu como um saco de tijolos. Na história do Sr. Mace, havia um silo perto do celeiro. Corri para fora, meus olhos se ajustando facilmente, porque, pelo menos do lado de fora, estava mais claro. Olhei para todas as direções, correndo ao redor do perímetro do edifício. Certamente, se houvesse algum silo perto desse lugar, haveria alguma evidência. Mas apesar das minhas esperanças, não havia nada além de um aglomerado de arbustos espessos de um lado, escovação e terra por toda parte e a floresta de onde viemos. Voltei para dentro do prédio, frustrado e cansado. Steve ainda estava animado, correndo pelo interior do prédio. Que eu pudesse encontrar apenas um chuveiro ou um cano, ele disse. Então aí a gente ia saber que é verdade. Continua procurando comigo. Eu não queria estragar sua empolgação. Eu contei a Steve a história várias vezes, mas obviamente ele não percebia que este simplesmente não era o lugar. O prédio era estranho, sim. Estava fora do lugar e estranhamente impecável, mas não era o lugar dos chuveiros. Deixei ele explorar mais um pouco antes de chamá-lo. Isso provavelmente é o quão perto a gente vai chegar, cara, eu disse. Mas não é aqui. Lembra do silo? O seu rosto foi da animação para decepção instantaneamente, como uma criança que ainda não recebeu os presentes que queria no seu aniversário. Eu o acalmei, relando no seu ombro. Ainda assim, é bem legal. Quer dizer, ainda podemos dizer às pessoas que encontramos. Eu estava voltando rapidamente aos meus velhos hábitos. Steve riu. É, cara, acho que podemos. Definitivamente é assustador o suficiente.
A gente tinha que tirar algumas fotos como prova, sabe? Eu concordei com ele. Vou pegar a câmera, rapidão, ele disse, enquanto saía correndo pela entrada do prédio. Fiquei sozinho lá dentro. Enquanto eu estava sozinho, tudo ficou muito silencioso. Eu podia ouvir o som fraco de Steve correndo pela escovação até o carro, mas uma vez que ele estava longe o suficiente, tudo ficou quieto. Lembro-me de não ouvir nem mesmo o vento ou o canto dos grilos enquanto eu caminhava mais fundo na escuridão, com a lanterna na mão. Eu estava convencido de que tinha que ter alguma coisa lá. Conforme eu me aproximava do canto mais distante da sala, o som dos meus pés arranhando a terra foi interrompido por um baque oco e suave. Parei, tentando descobrir o que era. Bati o pé contra o chão com força e ouvi novamente. Dei mais um passo, percebendo que o chão em que eu estava era oco. Caminhei até a parede da sala, olhando cuidadosamente para o chão para tentar identificar buracos ou lacunas. Até onde eu sabia era um terreno sólido, em que essa coisa estava apoiada. Então eu estava convencido de que eu tinha encontrado uma escotilha, um porão ou algo assim. Ouvi o Steve voltando pelo mato enquanto gritava: Steve, vem aqui, é oco! Ao tentar dizer a palavra oco, eu dei um pequeno salto, esperando recriar o som para que ele pudesse ouvir ao entrar pela porta. No segundo que os meus pés tocaram o chão, senti que ele cedia sobre mim. A memória da queda é confusa, mas lembro-me de ouvir a madeira se espatifar. Lembro-me de ver a luz da lanterna de Steve se afastando para a escuridão completa. Não foi uma queda longa, mas devo ter caído em uma posição terrível, porque eu sei que eu perdi a consciência por vários segundos, pelo menos. Quando acordei, estava olhando para uma luz brilhante. Por um instante, tive pensamento sobre me aproximar da famosa luz no fim do túnel. Estava irritado comigo mesmo. Você morreu em Nebraska, Jack. Uau, você sabe mesmo como estragar tudo. Minha autodepreciação no pós-vida foi interrompida pelo que parecia ser a voz de Steve. Jack, você me ouve? Cara, acorda, por favor, acorda! Ele gritou. Consegui levantar um pouco a cabeça sobre o chão, o suficiente para ele celebrar. A dor na minha cabeça era imensa, mas era superada pela dor que disparava através do meu joelho. Eu sabia que eu tinha uma concussão, mas a dor no joelho era muito mais urgente. Olhei em volta até encontrar minha pequena lanterna. Então me sentei e tranquilizei Steve. Eu tô bem, eu só machuquei o joelho e bati a cabeça, muito forte. Ainda bem, cara, eu pensei que você tivesse morto. Imagina só morrer na merda do Nebraska, ia ser terrível. Suas palavras me fizeram rir um pouco, mas eu me contive. Qualquer movimento mínimo fazia minha cabeça doer e me deixava extremamente tonto. Que foi? Perguntou Steve, baixinho. Eu devo ir buscar uma corda para te tirar daqui ou você tá vendo uma escada? Olhei em volta para as paredes de cimento que estavam à minha frente. Eram lisas. Não havia como eu escalar para fora daqui. Sim, pega a corda, eu disse a ele. Ela tá escondida embaixo das nossas coisas. Eu acho que tá na minha mochila vermelha de escalada, mas eu não tenho certeza. Steve assentiu, pedindo para eu aguentar firme que ele voltaria em breve. Então ele saiu correndo. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Depois que o som dos passos do Steve arrastando no chão em cima de mim desapareceram, só consegui ouvir aquele zumbido que ocorre no silêncio total, entrelaçado com a pulsação da minha cabeça. Me empurrei para perto da parede de cimento mais próxima e me apoiei nela, descansando e respirando profundamente na tentativa de me acalmar. O cimento estava anormalmente frio, contra as minhas costas. Era verão, então eu só tinha uma camiseta, mas parecia gelo mesmo assim. Novamente, essa observação foi feita principalmente depois do ocorrido. No momento, era bom simplesmente encostar em algo. Sentei ali esperando por Steve nesse porão subterrâneo e comecei a me sentir inquieto. Me senti um idiota por ter caído aqui e também senti a dor dos meus ferimentos. Tudo isso parecia se fundir em uma só emoção, num instante, quando ouvi o que só poderia identificar como uma respiração em algum lugar à minha esquerda. Convenci-me de que era minha mente ferida me pregando peças por alguns momentos, até que a minha mente decidiu repassar rapidamente a história do Sr. Mays. Quando a ouvi pela primeira vez, naquela sala de aula anos antes, fiquei mais impressionado do que assustado. Mas agora, sentado num porão escuro no meio do Nebraska, senti algo que não sentia há muito tempo. Nem mesmo poderia ser resumido na palavra medo. Apontei minha lanterna à minha esquerda, na direção de onde achei ter ouvido o som. A luz não alcançou a outra parede, estava longe demais. Mas eu fiquei aliviado ao não ver absolutamente nada ali. Respirei fundo por mais alguns segundos antes de ouvir outro ruído na escuridão. Foi muito rápido, e posso não ter certeza de que foi o meu próprio corpo se movendo sem que eu percebesse, mas achei que ouvi um som de arrastar a apenas 3 metros de mim.
Parecia o barulho que os pés fazem ao andar sobre um chão coberto de terra. Antes que eu pudesse reagir, ouvi a respiração à minha esquerda novamente, dessa vez mais perto. Não poderia ser real. Não tinha visto nem mesmo uma teia de aranha nessa construção, e agora eu estava me convencendo de que tinha alguma coisa do meu lado respirando. Fiquei irritado comigo mesmo por ter ficado tão abalado. Disse a mim mesmo que o cérebro humano está constantemente alucinando. Disse também que no silêncio ou na escuridão, o cérebro criará sons para preencher o vazio, ou fará você pensar que vê coisas que não estão lá. Usei o meu cético interior para me acalmar e funcionou. Funcionou até eu ver um lampejo de algo na minha frente. Não poderia ter certeza do que era, mas eu ouvi os sons acompanhando dos pés arrastando no chão e comecei a sentir um crescente temor. Decidi que a melhor ação nesse ponto era desligar minha lanterna, supondo que se eles não pudessem me ver, não poderiam me alcançar, seja lá quem eles fossem. Desliguei minha lanterna e fiquei em completa escuridão. A lâmpada da lanterna foi se apagando conforme esfriava e a coloquei no meu bolso, ao mesmo tempo em que me empurrava contra a parede de cimento frio na tentativa de ficar em pé. Consegui me levantar, bem, meio pé, e descobri que eu não conseguia suportar nenhuma pressão no meu joelho ferido. Manquei até o canto, cantarolando para mim mesmo, tentando quebrar o silêncio ensurdecedor. Chamei por Steve o mais alto que consegui, mas não houve resposta. Ele provavelmente estava no fundo do carro, ainda procurando a corda. Tinha que haver uma escada ou algo assim em algum lugar. Continuei a cantarolar e meu coração, que estava quase batendo fora do peito, diminuiu para um ritmo gerenciável. Segui ao longo da parede de cimento, mantendo todo o meu corpo contra ela e o peso fora do meu joelho machucado. Devo ter percorrido cerca de 3 metros quando minha cabeça fez contato com algo à minha frente. Caí no chão. A minha concussão deve ter amplificado a dor, porque era cegante. Estendi ambas as mãos até minha testa quando senti algo quente e úmido com os dedos. Procurei um corte em qualquer lugar da minha cabeça, mas não encontrei. Procurei desesperadamente pela minha lanterna, enquanto me sentava e tentava voltar a me apoiar na parede. Agarrei a luz com a mão direita, me apoiando na parede com a esquerda. Liguei-a e apontei para a escuridão, onde eu estava deitado há pouco. O chão estava molhado, mas a sujeira tinha turvado a cor do líquido. Tentei focar meus olhos na poça. Tentei me convencer de que era meu sangue quando vi outra gota cair. Palavras faltam para descrever o que senti quando eu vi o som do pingo novamente. E mais uma pequena bola de líquido cair na poça. Acho que eu sabia, naquele momento, exatamente qual era a fonte, mas continuava tentando me convencer de que estava errado. Levantei a lanterna e apontei para a origem do líquido. O que me encarava de volta era um cano, que se projetava pelo menos 30 centímetros para fora da parede de cimento. O metal estava enferrujado e rachado. Pequenas gotas do líquido começaram a escorrer por ele. No final do cano havia um simples chuveiro, apontado para baixo, em direção ao chão. Você conhece aquela sensação quando seu estômago afunda? Nesse caso, eu acho que o meu realmente afundou, porque eu vomitei imediatamente. Foi tudo parar no meu sapato, mas isso não me importava nem um pouco naquele momento. Ignorei a dor no joelho e me arrastei ao longo da parede o mais rápido que consegui. Ouvi ruídos, mas não posso ter certeza se era apenas o som do meu próprio movimento ou algo ao meu redor. Consegui passar embaixo do próximo chuveiro. Esse estava mais alto na parede e parecia estar vazando o mesmo líquido do outro. Senti como se tivesse avançado por algo infinito. De vez em quando, precisava me abaixar ou desviar de outra barra de metal, outro chuveiro. Eles começaram a jorrar mais intensamente, mas o líquido era tão espesso que não saía com facilidade. O cheiro na sala começou a ficar ruim. Lembrei imediatamente da forma como o Sr. Mays descreveu. Peguei minha camiseta e coloquei sobre o nariz, seguindo em frente, mas isso não parou o cheiro nem por um instante. Cheirava vômito, merda, cabelo queimado, cheirava podre. Eu ainda estava me movendo contra a parede quando eu caí em algum tipo de abertura. Bati com força no chão de terra. A adrenalina correndo pelas minhas veias, e a dor ainda conseguia se sobressair. Minha lanterna ainda estava na minha mão. Apontei e examinei ao redor. Parada à minha frente tinha uma porta. Havia uma porta ali, embora parecesse envelhecida agora. Tinha um pequeno desenho bonito, uma maçaneta e um batedor que parecia um demônio rosnando. A tinta vermelha estava descascando, esfarelando-se e caindo no chão diante de mim. Levantei desajeitadamente e arrombei a porta, por pouco, não atingindo uma peça de metal pendurada na minha frente. Eu estava agora rastejando, não tinha como correr. As paredes e o teto eram revestidos de metal, do tipo que você vê no telhado de uma fazenda.
Grandes pedaços de madeira pareciam reforçar as chapas, mantendo esse túnel improvisado e intacto. Eu não podia arriscar escorregar contra aquilo e possivelmente me cortar no metal ou bater na madeira e causar um desabamento, então eu rastejei. Me arrastei por quilômetros, batendo nas paredes de vez em quando porque o caminho parecia se curvar como uma serpente. Não tinha ideia de onde eu estava em relação ao buraco pelo qual eu tinha caído, mas me disse que haveria uma saída no final disso. Se eu não tivesse rastejando, teria certamente me machucado muito mais. Haviam partes do túnel em que o teto descia até talvez 1 metro acima do chão. Não tinha desabado porque o teto ainda o cobria. Alguém havia construído assim. E isso, novamente, é em retrospectiva. Não me importava naquele momento. Continuei dizendo a mim mesmo que não havia nada atrás de mim, mas jurei que ouvi passos arrastando apenas alguns centímetros atrás dos meus próprios. Meus jeans tocavam minhas pernas de vez em quando, dando a sensação de que alguém estava me tocando. E mesmo agora, não consigo completamente me convencer de que não estava. Rastejei, até alcançar uma subida. Com alegria, olhei à minha frente. Havia uma porta de porão. A porta era de madeira. Eu sabia disso porque podia ver a luz através dela. Não tinha certeza, mas pensei que poderia ser a luz dos faróis do carro. Além de tudo isso, eu estava tão imensamente feliz por encontrar uma saída. Rastejei até a porta e joguei meu ombro nela. Ela se mexeu, mas não abriu. Comecei a gritar, mas a minha garganta ardia de dor. O máximo que eu consegui foi um choro áspero. Parecia um animal moribundo. Desabei, de exaustão e dor. Os meus olhos fitando as fendas de luz diante de mim. Estava tão perto de sair daqui, eu podia sentir. Foi naquele momento de derrota silenciosa que eu ouvi um barulho que era, sem dúvida, algo se movendo no túnel. Parecia que algo estava sendo arrastado pelo chão. Movia-se, pausava por um segundo e então movia-se novamente. Não tinha mais nada no estômago para vomitar, mas comecei a engasgar. Me contive um pouco e tentei firmar minha mão o suficiente para focar a lanterna no túnel. O que eu vi ainda não consigo racionalizar. Eu sei o que vi, mas não consigo me convencer de que realmente estava lá. Não consigo parar de dizer a mim mesmo que eu estava alucinando. Eu vi uma criança com uma camisola suja. A camisola estava manchada com algo escuro e marrom, com respingos ocasionais de um vermelho profundo. A criança era extremamente frágil, como nas fotos que as pessoas podem ver de vítimas do Holocausto. Eu só conseguia ver um olho, brilhantemente refletindo a luz da minha lanterna. Entre grandes tufos de cabelo sujo e longo que alcançavam além das pontas dos dedos da criança, cobertas de sujeira. O menino, ou menina, não tenho certeza exata de qual era, se movia em direção a mim com dificuldade. Não estava respirando pesadamente, mas parecia que cada movimento de cada músculo consumia todas as forças da criança. O que me congelou, no entanto, foi o olho. Só era visível porque refletia minha lanterna, mas mesmo nesse brilho eu podia sentir raiva, um ódio profundo ou algo parecido. Este é o ponto em que a língua inglesa realmente carece das palavras certas para explicar a situação. Eu podia sentir que essa criança queria me fazer mal. Sendo alucinação ou não, ela estava se aproximando. Eu comecei a chorar. Ela estava ficando mais perto e mais perto, quando ouvi uma voz vindo de trás de mim. "Ei, Jack", sussurrou a voz. Era Steve, eu estava certo. Tentei responder, com toda a intenção de dizer: "Abre isso e me tira daqui agora." No entanto, dada a minha condição atual, tenho certeza de que saiu como um som incompreensível. Eu arranhei a porta, empurrando com tudo o que tinha e, finalmente, quebrando o contato visual com a criança. Enquanto fazia isso, a lanterna rolou pelo declive, parando em algum lugar perto dos pés dela. "O que você tá vendo?" perguntou a voz. "Do que você tá falando?" Eu fechei os olhos. Lembro-me de ouvir alguma resposta no sentido: "Olha, me diga o que você vê." Mas os meus próprios gritos de frustração abafaram isso. Eu estava murmurando como um maníaco quando a voz me disse calmamente: "Descanse, 1 segundo, eu vou pegar." A declaração levou 1 segundo para se instalar, momento em que eu fechei os olhos com força. "Steve, por favor, só me tira daqui." Eu solucei. "Só por favor, me tira daqui." A minha voz começando a ficar mais alta. "Steve, pelo amor de Deus, abre a maldita porta de madeira." Eu abri os olhos por um instante, apenas para ver cabelos negros balançando na minha frente. Um pequeno brilho de luz escondido na confusão de cachos. Fechei os olhos com força e gritei com todas as minhas forças: "Abra a porta, por favor!" A porta atrás de mim cedeu e eu caí na terra, respirando fundo o ar fresco. Os meus olhos ainda estavam fechados, mas a primeira coisa que eu fiz foi me arrastar até a porta do porão e fechá-la. Depois disso, respirei fundo e abri os olhos.
Vi o celeiro à minha frente, iluminado pelos faróis do carro. A minha cabeça pulsava de dor e eu estava coberto de sujeira e líquidos, dos quais eu nem me importava em saber a origem. Meu joelho estava pelo menos deslocado, mas apesar disso tudo, eu estava fora do túnel. Respirei fundo. Enterrei a cabeça nas minhas mãos e disse: Steve, por que você simplesmente não abriu a porta? Esperei por uma resposta, mas nenhuma veio. Steve, sério, eu comecei. Eu estava arranhando, gritando pela minha vida, eu disse enquanto olhava para trás de mim. Meu estômago devia estar quase saindo de mim naquele ponto, porque mudou novamente. A única coisa atrás de mim era a grande massa de arbustos que eu tinha visto enquanto examinava o perímetro do prédio. Eu estava furioso. Steve, não é o momento. Só sai de trás dos arbustos. Eu estava me preparando para levantar quando ouvi um grito na frente do prédio. Uma lanterna subia e descia na penumbra. Steve estava correndo para dentro da porta, para a abertura da estrutura, gritando meu nome e me dizendo para eu não me preocupar. Eu devo ter perdido a consciência naquele ponto, mas quando eu acordei, o Steve estava parado sobre mim, tentando desesperadamente me acordar. Suas palavras eram quase incoerentes, pelo menos aos meus ouvidos. Ele tentou me ajudar a ficar em pé e começou a me levar para o carro. Enquanto caminhávamos, vi a minha lanterna do lado de fora da porta do porão, a luz se apagando. Steve me levou de volta ao carro e então dirigiu até o hospital mais próximo. Eu dormi, mas ele me disse que dirigiu por cerca de 1 hora antes de encontrar uma estrada principal. Acho que eu nunca contei toda a história para ele. Acredito que ele pensa que eu fui apenas ferido pela queda. Ele nunca perguntou realmente sobre isso e não ficamos em contato por muito mais tempo. Não foi como se estivéssemos nos separados deliberadamente. Apenas paramos de sair juntos depois dessa viagem e seguimos caminhos separados. Nunca consegui entender completamente o que aconteceu naquela noite. Há muitas coisas que posso explicar como alucinações, mas ainda há muitas que não fazem sentido. Os chuveiros estavam lá e estavam vazando algo. A porta era real, o túnel era real. Quase tudo o mais poderia ser semi-racionalizado se eu conseguir me convencer de que eu tive uma concussão muito grave. Uma concussão muito, muito grave. Mas a única coisa que eu não poderia ter imaginado foi que a porta do porão estava trancada e de repente não estava mais. Ainda sou cético, como sempre fui, mas acredito no que aconteceu comigo nos chuveiros. Não sou um eremita nem um retardado social por causa disso. Bebo bastante, mas ainda sou funcional. Mas nunca mais voltarei ao Nebraska. Ninguém conseguirá me convencer do contrário. Também não assisto a filmes de terror. Não há absolutamente nada divertido em ter tanto medo. É isso. Realmente não há um final típico para minha história. Fui mudado pela minha experiência sim, mas não há como mudar nada sobre isso ou revidar. Nem mesmo consigo me convencer de que eu estava apenas vendo coisas. Acredita em mim, eu tenho tentado há anos. Antes disso, realmente não havia como encontrar informações sobre os chuveiros. A lenda não se estendia para fora da sala de aula do Sr. Mays. Ninguém contava histórias assim para afastar crianças de um certo lugar ou assustá-la. Simplesmente não era conhecido. Acho que esse é realmente o ponto de toda a história. Eu quero que as pessoas saibam em primeira mão como é esse lugar. Talvez seja o raciocínio de um bêbado ou o desejo de um menino dentro de mim de espalhar esse tipo de histórias novamente. Olha, eu não sei e eu não me importo. Mas agora a história está aqui. Para vocês moldarem e distorcerem conforme as suas necessidades. Mais importante ainda, finalmente, tá fora da minha cabeça. Está ficando tarde e eu tô indo pegar outra bebida. Saúde. E esta foi a história dos chuveiros. Eu tô muito curiosa para saber o que eram os chuveiros. Queria que tivesse uma parte 3 dando uma explicação, porque tiveram muitas teorias aí, né? O que era o líquido que saía do chuveiro? O que eram os chuveiros? Era realmente um experimento nazista? Quem eram essas crianças? Eu fiquei imaginando elas numa vibe meio caiaco, de O Grito. Mas aqui no final do episódio, se você estiver ouvindo pelo Spotify, vai ter a seção de comentários. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, também vai ter a seção de comentários. Eu quero que vocês deixem lá a teoria de vocês, porque, né, não explicou muito. E eu admito que eu fiquei bem curiosa. Mas eu gostei bastante da história. Acho que só pelo fator da curiosidade, eu vou dar 4,5 e não 5. Porque se eu tivesse todas as respostas, eu teria dado 5. Mas eu não tenho e eu sou muito curiosa, gente. Por isso que eu preciso saber a teoria de vocês. E este foi o episódio de hoje do Turno da Noite. Críticas, biscoitos, sugestões, whatever, gigiog@gmail.com. Às vezes eu não respondo, às vezes eu respondo, mas vocês podem ter certeza. Eu garanto aqui que eu sempre leio.
E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.